Eu queria convidar você que vai ficar nessa sala, se você puder chegar um pouquinho mais à frente, para a gente estar participando melhor da aula. Vamos orar? Feche os olhos. Pai, nós louvamos, exaltamos o Teu grande e excelso nome. Coisa boa, Senhor, é estar na Tua casa, poder louvar o Teu nome, falar para quem queira, ó Deus, que nós Te amamos, o Senhor é o nosso Deus, aquele em quem confiamos, depositamos toda a nossa vida, a nossa fé, ó Deus, e temos não tido um Deus de ouvir falar, mas um Deus de nós presenciarmos, Senhor, a vida dele em nós, termos, ó Pai, os teus milagres todos os dias da nossa vida, e nós temos vivido isso, e nós queremos lhe pedir, ó Pai, fala ao nosso coração, nesta manhã, por misericórdia, o Senhor esteja transformando as nossas vidas pela tua palavra, Senhor, que não seja, Senhor, estudos apenas teóricos, apenas de conhecimento humano, mas que a tua palavra, Senhor, possa se tornar em prática para cada um de nós. Ó Deus, tem misericórdia de todos os que estão presentes nessa sala e nas outras salas de aula, dê sabedoria e inteligência para ter o entendimento correto da tua palavra, e nós queremos lhe pedir também, ó Deus, Senhor, que o Senhor esteja me capacitando, me dando a graça, a unção que eu necessito para transmitir a tua palavra, Senhor, que Senhor pode haver modificação, não na vida dos que estão aqui presentes, daqueles que estão ouvindo neste momento o culto ao vivo, mas também na minha vida, Pai, Senhor, que dia a dia haja transformação, e eu acredito que a tua palavra faz isso, portanto, abençoa-nos no nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Nós estamos estudando alguns personagens bíblicos, alguns que parece que não têm nem tanta importância, e quando nós vamos estudar, nós vemos que bom que é a gente ver a vida dessas pessoas com seus erros e acertos, e nós precisamos ter cada dia mais conhecimento bíblico, e hoje nós vamos estudar a vida de Tiago, o escritor da epístola de Tiago, né? Ele é uma pessoa muito especial, e nós vamos estar vendo algumas características dele, quem era Tiago, quem era esse Tiago, e eu espero que você possa sair deste lugar realmente abençoado, né? A nossa intenção, o objetivo dessa lição é exatamente isso, né? Para a gente conhecer a vida de Tiago, saber e aplicar aquilo, né, quem foi Tiago, os erros de Tiago, os acertos de Tiago, e poder colocar isso em prática. Eu espero que realmente você possa ser grandemente abençoado com a palavra de Deus, né? Abra sua Bíblia aí, na epístola de Tiago. Na epístola de Tiago, nós vamos ler alguns versículos, e eu queria ler 2 versículos apenas. O primeiro versículo de Tiago, que diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. E o versículo 22, que diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então nós vemos nesses 2 versículos, nós podemos com certeza resumir
um pouco da vida de Tiago. Com esses 2 versículos, nós poderíamos resumir a vida de Tiago. Primeiro, a colocação que ele se coloca aqui como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Para a gente ter esse entendimento, a gente tem que saber quem era esse Tiago. Tem 3 Tiagos, né, com relevância, certa relevância, no Novo Testamento. O primeiro Tiago é o Tiago apóstolo, irmão de João, e eles eram chamados filhos do trovão, mas certamente não foi ele que escreveu essa carta, essa epístola, nós temos a certeza, porque ele morreu bem antes dessa carta ter sido escrita, né? Ele morreu quando Herodes mandou matá-lo, quando ele estava preso com Pedro na prisão. Pedro foi solto e Tiago anteriormente tinha sido executado por Herodes para agradar os judeus. Então não era esse Tiago, irmão de João, que é o João, o apóstolo amado, aquele que escreveu o Apocalipse, escreveu a carta de João, não era esse, porque Tiago tinha sido morto. Também tinha o Tiago, apóstolo, filho de Alfeu, que não foi um apóstolo de grande relevância e que a gente não ouve falar muito sobre ele. Esse Tiago que nós estamos falando e que escreveu essa epístola aqui, esse foi meio-irmão de Jesus. Meio-irmão de Jesus. E é interessante a gente estudar a vida de Tiago, porque nós vamos ver que antes de Jesus Cristo aparecer para ele, depois de ressurreto, ele não cria em seu irmão como o Messias. Ele não cria, ele cresceu com ele, viu a vida dele, achava certamente o seu irmão alguém especial, mas ele não acreditava que ele era o Messias. Tanto é que ele, e nós vamos ver alguns textos que mostram de forma clara aqui que ele, a princípio, ele recusou essa questão. E outra questão que nós vemos aqui importante, né, é que essa epístola que nós vemos aqui de Tiago, ela é uma epístola muito prática. É prática. Tiago não é um pregador, não é um escritor, vamos dizer assim. Ele é um pregador. Ele traz coisas práticas para o povo. Tem gente que é escritor, né? Que escreve de forma prática, com palavras bonitas, palavras. Não, Tiago, ele vai na raiz das questões. E a epístola dele, ele vai na raiz das questões, nas coisas que nós precisamos entender sobre a palavra de Deus. Tanto é que o livro de Tiago, escrito por esse irmão de Jesus, é considerado o Sermão da Montanha, um resumo do Sermão da Montanha que Jesus Cristo mesmo proferiu. Porque Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, também ele vem com coisas muito práticas para a nossa vida. Olha, vocês precisam viver. E viver como? Como vocês vão ser cristãos? E Tiago vem exatamente fazendo isso, trazendo uma palavra prática. Tanto é que ele falou, vocês não devem, no versículo 22, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. E hoje nós temos vivido um problema enorme na igreja. Qual que é o problema maior? São os problemas de fora? O secularismo que tem entrado dentro da igreja? É um problema, o secularismo, porque as pessoas acham que a igreja tem que ser igual ao mundo. Não, a igreja não é igual ao mundo. Nós não praticamos as coisas que o mundo pratica. Às vezes as seitas heréticas, os falsos dogmas, as falsas doutrinas, né, que vêm de fora, tentando contaminar a sã doutrina, é um problema? Sim, nós temos vivido aí o sincretismo religioso, onde as pessoas têm tentado misturar as religiões, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que é puro, a palavra de Deus que é pura, que é a verdadeira religião que nós devemos seguir, que liga-nos a Deus, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, ela não pode se misturar com os conceitos falsos. Nós não vamos nos contaminar para ficar bem com todas as religiões. Por exemplo, que nós vamos adorar uma barata, como os hinduístas
adoram a barata, adoram os animais, de forma nenhuma, para ficar bem, não, nós precisamos ser todos. Está errado esse conceito doutrinário, e nós não vamos atrás desses conceitos, nós não vamos atrás dos conceitos e vamos nos unir ao Islã, de forma nenhuma. Por quê? Porque os conceitos, infelizmente, estão errados, são práticas onde não coloca Jesus como o único e verdadeiro Salvador da humanidade. Então nós respeitamos todas as religiões, mas nós não podemos de forma nenhuma. Então nós temos que tomar cuidado com os perigos de fora. Mas o maior perigo que existe para nós cristãos hoje é os perigos de dentro. São os perigos de dentro. É como nós vivemos a nossa vida cristã. Nós não praticamos como nós deveríamos praticar. Por isso as pessoas não se convertem. A gente prega para as pessoas e elas não vê Cristo em nós. Esse é o maior problema que nós temos dentro da igreja cristã. Então as pessoas falam, mas eu prego tanto para o meu esposo, para a minha esposa, para o meu irmão, e não há conversão. Às vezes não vão converter, mas eles estão de olho em você, se você der um bom testemunho de vida cristã. Agora, se você não der um bom testemunho de vida cristã, você pode ter certeza que não haverá conversão, porque eles não estão vendo Cristo em você, não veem Cristo em nós. Então o maior perigo, e o Tiago ele vem exatamente atacando esses problemas de dentro da igreja, que são terríveis na nossa vida, que nós deixamos de praticar e deixamos para lá. Ainda quero fazer uma série de pregações no livro de Tiago, mas não é o motivo da lição. Nós vamos falar algumas coisas, mas infelizmente não dá para falar todas as coisas do livro de Tiago, que são realmente muito boas e trazem vida para a gente. Ele também é chamado o livro de Provérbios do Novo Testamento, o livro de Tiago, porque traz sabedoria. Ele começa dizendo, vocês que têm falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então se nós temos falta de sabedoria, mas eu não tenho sabedoria para agir nisso, peça a Deus que vai dar. Nós temos que pedir a Deus e agir segundo a palavra de Deus. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então nós vemos isso de forma clara no livro do Tiago, e que é importante para a nossa vida como cristãos, né? Tiago, o nome dele, né, é o nome grego do nome hebraico Jacó. Jacó. Mas Tiago não tem nada a ver com o nome de Jacó, né? Porque Jacó significa enganador, suplantador, que era o nosso Jacó lá do Antigo Testamento. Realmente ele, antes de conhecer a Deus de verdade, e Deus transformar o nome dele para Israel, ele era um Jacó. Ele enganava seu pai, enganava seu irmão, enganou o sogro, enganou todo mundo. Era um suplantador. Não é o caso de Tiago, a gente não vê isso na história de Tiago. E Tiago vem sempre, tanto é que alguns historiadores colocam Tiago como sobrenome Tiago, o justo, porque era uma pessoa que ele aprendeu com José, seu pai carnal, de verdade, e com Maria, sua mãe, que era uma mulher de Deus também, os dois, um casal de Deus, senão Deus não teria os escolhido para ser o pai de Jesus, para ensinar Jesus os primeiros caminhos. Eles o ensinaram muito bem, trazendo as doutrinas que eles precisavam aprender. E ele aprendeu muito bem. As doutrinas o quê? Do Antigo Testamento. Como seguir as leis. E Jesus Cristo foi fiel seguidor das leis. Depois ele veio trazendo uma nova vida às leis. Ele veio vivificando as leis. Aquilo que era tão engessado, Jesus Cristo veio trazendo. Tanto é que ele falou, olha, lá os antigos diziam, não matarás. Eu vos digo, se você já ficar irado com o seu irmão, você já está pecando. Então ele transforma e ele traz algo maior, melhor para a nossa vida. E ele não só ensina, mas vive aquilo que ele ensinou. Então é muito bom saber disso, que Tiago é da mesma forma que Jesus Cristo foi ensinado por seus pais, ele foi ensinado na sã doutrina, e ele acreditava naquilo, e ele vivia aquilo. Tanto é que ele teve uma dificuldade para acreditar que Jesus Cristo era o Messias.
Ele teve uma dificuldade, né, enorme. Então, ele não tinha nada disso. Abra alguém, por favor, em Gálatas 2, versículo 9. Aliás, todos vamos abrir 2:9. Eu queria que, vou colocar aqui, tá ligado? Tá ligado. Estelina vai ler para a gente, Gálatas 2:9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então o que ele fala? Tiago, que era uma das colunas da igreja. Tiago passou a ser uma das colunas da igreja. Ou seja, o que é uma coluna? O que é uma coluna? Algo que sustenta, que dá firmeza a uma obra. Então, Tiago, irmão de Jesus, ele foi uma das colunas. Pensa bem como era importante. Alguns dos apóstolos passou a viver com Jesus naqueles 3 anos e aprendeu muito com Jesus. Só que Tiago, ele viveu toda uma vida com Jesus também. Ele conhecia o temperamento do seu irmão, o jeito do seu irmão, que devia ser um irmão maravilhoso, brilhante, especial, com certeza. Mas como ele tinha muito conhecimento do Antigo Testamento e ele era firmado na sua fé, na sua religião, ele teve muita dificuldade para estar obedecendo, né, a Jesus Cristo, seguindo a Jesus Cristo no início. Vamos ver algumas coisas da relação de Tiago com Jesus, que é importante a gente ver, e nós vamos ver na Bíblia. Passa aí o microfone para uma pessoa, lê João 7, 3 a 5. Está aí o microfone? João 7, 3 a 5, por favor, leia. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Pois é, então nem mesmo os seus irmãos criam nele. Esse texto nos fala da incredulidade dos irmãos de Jesus, entre eles Tiago, que não criam nele. Então tem algumas pessoas que dizem por aí, né, que Maria não teve mais filhos. A Bíblia mostra de forma clara que ela teve outros filhos depois de Jesus. Mulher de Deus, uma santa, como todos os santos apóstolos, como todos aqueles que se convertem ao Senhor se tornam santos, que o nome santo significa separados, nós somos separados para o Senhor. Então nós vemos de forma clara que os seus irmãos estavam duvidando. Olha só, você faz isso mesmo? Se você faz milagre, vai fazer isso em público, vai lá para Jerusalém, faz isso, sai por aí. Então, até os seus irmãos estavam duvidando. Então, nós vemos a incredulidade aqui de Tiago e os outros irmãos dele também, entre os quais Judas, que também foi o outro escritor, numa epístola de Judas, que está no Novo Testamento. Diga. Meio irmão. Meio irmão, porque ele não era filho, Jesus era filho de José? Não, é só Maria e o Espírito Santo, ela gerou pelo Espírito Santo. Os outros eram, sim, então era meio irmão por isso, porque ele não foi filho de José de verdade, então ele só foi filho de Maria, nasceu no ventre de Maria, então por isso meio irmão.
Na verdade, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Por isso, meio-irmão, a gente considera meio-irmão. Tá bom? Abre aí Marcos, agora, 3:21. Marcos 3, versículo 21. Ninguém remenda a uma roupa velha com um pedaço de pano novo, porque o remendo repuxa. Não, desculpa. 3:21. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Aí tem uma versão que diz, quando os seus parentes, seus irmãos, mãe, viram que ele estava, né, discutindo ali, fazendo as coisas, né? O que fizeram? Tentaram prender Jesus, falaram, ele está doido. A princípio os irmãos dele acharam que ele estava doido, quando ele começou a separar os seus discípulos, nós vemos no versículos anteriores, né? Ele começa a fazer curas, ele cura um homem da mão ressequida, ele cura muitos à beira do mar, ele escolhe os seus discípulos, ele começa a fazer, olha, eu vou implantar um novo reino que não é deste mundo, e começa a pregar e curar os irmãos dele, os parentes dele vão prendê-lo, tentam prendê-lo, porque estavam achando que ele estava doido, estava louco. E muitas vezes, né, muitas pessoas acham isso de Jesus, né? Acham que ele era um doido que veio nessa terra, não conhece Jesus de verdade. Tudo isso, né? Porque ele estava fazendo a obra, às vezes não tinha muito tempo, sem tempo para alimentar, para parar, para descansar, e estava pregando algo que era contrário àquilo que tudo que eles aprenderam durante a vida inteira, né? Ele vem pregando um novo conceito de vida, um novo estilo de vida, que é o cristianismo, o modo que ele viveu e que nós deveríamos viver. Então, eles têm aqui ele como totalmente doido, né? Então, esse mesmo Tiago, um dia ele se converteu, né? Abra aí Atos 1:14. Alguém, por favor, leia 1:14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E com seus irmãos. irmãos. Como é que alguém, tantos textos mostrando, né, que Jesus teve outros irmãos, Maria teve outros irmãos, pode questionar, né, isso, né? Então nós vemos aí textos mostrando que aqui já um Tiago convertido, um Tiago que estava em oração. Por quê? O que aconteceu para que mudasse o coração dele? Que ele passasse a crer. Ele viu Jesus Cristo sendo martirizado. Ele viu. E até aquele momento ele ainda estava em dúvidas do seu coração. Ele viu Jesus na cruz. Ele viu Jesus morto. Pode falar. Sim, os irmãos carnais. Aí ele falou assim, todos esses são meus irmãos. Que irmão meu é todo aquele que um dia, né, ele começa a chamar todos de irmãos. Por isso nós nos chamamos hoje de irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. Um dia todos vamos morar juntos. Mas até aquele momento, ó, sua mãe e seus irmãos estão chamando. Ele falou, ó, eu estou fazendo a obra. Meus irmãos, que eu tenho obrigação, é com todos os que estão aqui. Então, todos que estão aqui. Então, ele começa a mostrar isso muito claro. Então, o que aconteceu para que Tiago, né, fosse transformado, e agora aqui ele está em oração junto com os discípulos, com a sua mãe, orando, porque Jesus Cristo tinha dado ordem para que eles estivessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder de Deus. E aqui acontece o Pentecoste logo depois. E Tiago, ele se destaca também depois,
como uma das colunas da igreja, como nós lemos aí. Abra aí 1 Coríntios 15, versículo 7. Lê o 6 também. 6 e 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Então Jesus Cristo apareceu para ele. Olha, ele tinha visto Jesus Cristo sendo morto, crucificado. Ele viu a sepultura onde ele foi. Ele ouviu falar da ressurreição dele. Ele ouviu alguns falando, ele ressuscitou. E eu tenho certeza que ainda ele cheio de dúvidas. Mas um dia, aqui a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo sobre a ressurreição dos mortos e de Jesus Cristo, ele enfatiza, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Então ele apareceu para Tiago. Eu fico imaginando naquele momento, ele vê o seu irmão vivo, aquele que ele tinha visto sendo morto. O que passou na cabeça dele? Dali em diante, ele reconheceu que realmente ele era o Filho de Deus, que ele realmente era alguém muito especial e que ele deveria segui-lo por toda a sua vida. E foi isso que ele passou a fazer, seguir a Jesus Cristo de uma forma assim, intensa, né? Ele passou com intensidade a viver Jesus, falar de Jesus, ser perseguido por causa de Jesus Cristo. E muitos dos apóstolos, eles fugiram de Jerusalém. E Tiago, ele permaneceu. Ele era uma das colunas da igreja em Jerusalém. Ele ficou em Jerusalém, né? Nós sabemos disso. Outra coisa que é importante, a gente está vendo aí, é a humildade de Tiago. A humildade. Tiago 1, versículo 1, nós já lemos esse texto, nós não vamos ler de novo, ele dizendo, servo de Deus e servo de Jesus. Ele era irmão de Jesus, carnal, apesar de ser meio irmão, como nós explicamos aqui agora, mas era irmão de Jesus carnal, cresceu com Jesus. Ele poderia trazer para si alguma vantagem, vamos dizer, emocional, espiritual, falar, não, espera aí, eu fui irmão de Jesus, carnal. Aqui não, ele se coloca como servo, e ele foi servo realmente, ele foi servo. Muita gente hoje, dentro das igrejas, brigando para qual cargo que vai ocupar, querendo proeminência, querendo destaque. Se não me der isso, se não me deixar fazer isso, eu vou sair da igreja, eu vou para outro lugar, E aqui nós vemos um Tiago diferente, um Tiago dizendo, ele foi colocado, ele conquistou ser coluna da igreja, porque ele trabalhou para isso, ele orou, intensamente, ele não estava preocupado com isso. Tanto é que ele se coloca como, quando vai escrever a carta, ele não fala assim, eu sou o irmão de Jesus. De forma nenhuma, ele fala, servo de Jesus. Ele poderia, Tiago, irmão de Jesus, servo de Deus, irmão de Jesus, que vivi com ele na sua infância, para se identificar. E ele se coloca como servo. Servo. Então, às vezes a gente vê, né, tanta soberba no nosso meio, tanta gente. E Tiago, ele coloca, eu acho muito interessante isso aqui, porque ele começa a sua epístola dessa forma. Gente, se nós não nos formos humildes diante de Deus, entendendo que é Deus que coloca cada um no lugar que Ele quer, é Deus que capacita, é Deus que tem uma função para cada um dom, um talento para cada um de nós, e nós devemos utilizar cada talento que Ele nos dá como servo. Às vezes eu tenho um talento e não estou usando porque eu queria estar no lugar do outro.
Se Deus não me deu, o que mais importa para a gente é ser servo de Jesus, é fazer o que Jesus quer. Diga. Sim. Pois é, por quê? Porque no coração dele, o que ele tinha que fazer? Servir bem como diácono, e se fosse o propósito de Deus, um dia ele seria presbítero, seria o que fosse que Deus tem para ele, para o seu chamado, né? A questão não é o cargo que eu tenho, o que eu devo fazer, servir. Se Deus me colocou para fazer alguma coisa, por mais simples que for, eu vou fazer como servo, porque eu quero servir a Deus, eu quero ser útil. A gente percebe isso claramente. Tem gente que chega na igreja, o que tem para fazer aí? A menor coisa ele está disposto a fazer, ele quer fazer, e ele quer fazer como servo, entendendo o nosso papel principal, que é o papel de servo. Isso eu acho muito lindo na vida de Tiago, porque ele poderia se gabar, ele poderia ter colocado aqui na sua epístola, como nós muitas vezes vamos colocar, e às vezes é até difícil, né? Uma biografia, vamos colocar a biografia de fulano, vamos apresentar alguém, né? A gente coloca as credenciais dessa pessoa, e na etiqueta é certo a gente fazer isso, mas aqui ele se coloca como um servo de Deus, não está importando se ele vai ser destacado, se ele não vai ser destacado, ele quer servir a Jesus da melhor forma. Então ele coloca os seus escritos, a sua experiência de vida, tudo escrevendo de forma prática, para uma igreja que estava sofrendo com a perseguição, com as provações, estava sofrendo com o secularismo, com o sincretismo religioso, com outras variantes de fora, mas estava sofrendo principalmente com a falta de prática da palavra de Deus. Não estavam vivendo a palavra de Deus. E é um cuidado que a gente tem que ter. Viver a palavra de Deus. Viver segundo aquilo que Deus quer que vivamos, né? Então, é importante que a gente parar para refletir e pensar. Eu tenho sido um servo de Deus? Eu tenho servido a Deus de alguma forma? Tem gente que acha que por estar orando, intercedendo na igreja, não está servindo. Você tem um servo de Deus. Se Deus te colocou para ser um intercessor, irmão, minha irmã, que importância é isso? Mude. Grande evangelista, muitas almas foram salvas através do seu ministério, e ele percebeu claramente que quando ele levava duas irmãs que intercediam por ele, e elas ficavam durante a mensagem dele toda intercedendo por ele, quando elas estavam intercedendo, o Espírito Santo atuava de forma mais intensa, mais pessoas eram salvas, curadas, o poder de Deus era manifesto. E quando por algum motivo elas não podiam estar, ou ele ia para um lugar mais distante, não era a mesma coisa, ele sentia a necessidade, e ele descreve isso, e grandes escritores até hoje descrevem isso, da importância da intercessão na igreja. Isso é servir. O que essas mulheres eram vistas? Nada, ficavam lá dentro, orando, intercedendo, enquanto Moody estava pregando. As almas eram salvas. Quando chegar lá no céu, o galardão delas, elas já morreram há muito tempo, como Moody morreu. Chegar lá, vão ficar assustadas com o galardão, com o que Deus tem preparado, porque foram servas. Quando a gente está dando aula para criança, quando a gente está na porta, às vezes de atalaia, em pé, quando a gente está fazendo alguma atividade na câmara, ou escondido, ou na mesa de som, tantas situações que às vezes não aparecem tanto, mas que se está fazendo com amor, com dedicação, como servo, Deus se agrada, e isso agrada a Deus. Então nós temos sido servos, ou nós só pensamos em estar destacados? É um cuidado que a gente tem que ter. Antes de tudo é de ser servo.
e ter a certeza, ó, se Deus me colocou nessa situação, é como servo. É como servo que eu tenho que tratar isso, porque eu sou servo de Jesus Cristo, né? Então nós vemos aí, na sua humildade, nós vemos a sua liderança, nós falamos aí já que ele era a coluna da igreja, mas algo que chama atenção, e eu queria que você estivesse abrindo aí a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 15. Eu vou ler alguns versículos, eu mesmo vou estar lendo aqui. Então diz o versículo 6 em diante. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e cresce. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizeram por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiro visitou os gentios, a fim de constituir dentro eles um povo para o seu nome. Confere com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde o século. Pelo que julgo não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne dos animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade desses tempos antigos os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então o que acontece aqui? Quem foi a coluna? Quem foi o fator de decisão neste momento? A importância desse Tiago, que se diz servo de Jesus Cristo, que era irmão de Jesus Cristo. Uma questão começa a ser levantada. Por quê? Porque Pedro começa a pregar para os gentios. Nós sabemos e conhecemos aquela visão que ele teve dos animais impuros, onde Deus aparece para ele e fala: mata e come. E ele falou: olha, desde a minha infância, eu nunca comi um animal imundo. E Deus está falando com ele: mata e come. E depois envia ele para pregar para os gentios. E diz: aquilo que eu purifiquei, você não deve ter como imundo. Então ali Deus estava começando a tirar as leis cerimoniais, que nem mesmo os judeus conseguiam seguir todas as leis, dos animais que não poderiam comer, os sacrifícios que tinham que ser feitos. Por quê? Porque Jesus Cristo já tinha feito tudo por nós. Ele era o Cordeiro de Deus que se sacrificou, não precisava mais de sacrifícios. E aí depois vem o depoimento de Paulo e Barnabé, também dizendo a mesma coisa: ó, eles estão sendo batizados com o Espírito Santo, eles estão se convertendo, há curas, há sinais, há maravilhas no meio deles, e não estão seguindo nada da lei dos judeus, eles estão seguindo a sã doutrina de Jesus Cristo, aquilo que nós estamos pregando. Então Tiago vem com do seu conhecimento bíblico, que ele cita bem o Antigo Testamento, e mostra o que está acontecendo, e põe um ponto de equilíbrio. Ele fala: olha, vamos pedir para eles só uma coisa, que eles não precisam seguir nada lá,
olha a inteligência, a sabedoria que Deus dá a esse homem de Deus, irmão de Jesus, e fala com eles, vamos pedir que eles não se contaminem com os ídolos, ou seja, nada de idolatria na vida deles, adorar somente a Jesus Cristo, é isso que tem que ser, o único Deus verdadeiro e poderoso. Então, primeiro ponto, coloca sobre as relações sexuais ilícitas, ou seja, relação sexual dentro do casamento apenas. Tira o bestialismo, tira o homossexualismo, tudo é pecado, isso eles têm que seguir. Não pode ter bigamia, monogamia, ponto final. Ele põe um fim nisso. Sobre animais sufocados e a questão do sangue. Então ele coloca assim, vamos colocar um ponto de equilíbrio nisso, para que o evangelho continue sendo pregado. Então, os judeus que estavam criticando ficaram satisfeitos, e o evangelho continuou sendo pregado. Então aqui nós vemos a liderança desse homem que foi Tiago, e isso é importante, né? Nós temos dentro da igreja líderes que, quando vier algum questionamento, eles têm base bíblica para falar não a algumas coisas e falar, isso não tem problema, isso pode, porque a Bíblia não condena, tem base bíblica, porque senão também nós ficamos com fardos pesados criados pelos homens, e os judeus fizeram isso com eles próprios, né? Foram criando fardos que nem eles deram conta de seguir, e nós vamos criando fardos, não pode isso, não pode aquilo, coisas que a Bíblia não fala, agora quando a Bíblia condena, nós temos que condenar também, nós temos que falar, isso é pecado, isso não agrada a Deus, isso não pode, porque é Bíblia, então nós temos que estar firmados nessas questões, né? Então, nós vemos aqui, mais uma vez, ele como um líder. E agora nós vamos falar algumas questões, poucas questões da sua carta, da carta de Tiago, que são importantes. Vamos voltar lá para o livro de Tiago? Eu queria ponderar, no pouco tempo que nos resta, algumas questões aqui. E a primeira questão depois, que eu queria colocar nessa manhã, e que é uma coisa tão comum na nossa vida, e que nós precisamos pensar, o versículo 2 em diante, diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Quem aqui já passou por alguma provação? Eu estou passando aqui. Todos nós passamos. E Tiago vem aqui, tende por motivos de alegria passar por provação. Gente, não é fácil não, passar por provação. O nome já fala, é prova. Pois é, não, tem que profetizar, mas tem hora que a gente tem que passar. Às vezes a gente passa por uma provação, assim, igual um trem-bala, né? Rápida a provação passa. Mas tem provação que a gente passa engatinhando. Passa lentamente. Dura muito tempo. E às vezes a gente questiona, Senhor, por quê? Para quê que eu estou passando por essa provação? E aqui Tiago, ele está escrevendo de forma prática, porque o que estava acontecendo nesse lugar? Ele estava falando para os crentes da dispersão, ou seja, houve perseguição em Jerusalém, os crentes começaram a fugir de Jerusalém, e ir para outras cidades, e nessas cidades mesmo eles estavam sendo perseguidos, pelos judeus, pelos romanos, pelos próprios judeus e pelos romanos, e estavam ali sendo perseguidos,
e perseguidos às vezes por até gente que dizendo cristão estava dentro da igreja e trazendo perseguições para eles. E aqui ele fala: tende por motivo de alegria você passar por provação. Nós nunca vamos entender isso bem se nós não amadurecermos na fé. Por isso que ele fala, ó, que a provação, ela prova a nossa fé, que traz perseverança. Quando eu passo por uma provação, eu fico mais forte? Eu venço aquela provação? Eu fico mais forte? Claro que fico. Depois vem outra provação. Primeira coisa, eu sei que a provação, ela tem um tempo, ela vai passar. Deus vai ter misericórdia de mim, uma hora ela passa. Então, eu já passei por uma, então eu sei que ela vai passar. Isso é bom, porque a gente já passou por uma provação. E segundo, que eu passei aquela provação, e se eu estou passando por mais uma, Deus tem um propósito naquilo. É como Deus, Ele vê a gente como uma pedra bruta, uma escultura, uma pedra que é colocada. E Ele vai esculpindo, e Ele vai, tem hora que o martelo de Deus dói. Sabe por quê? Porque precisa tirar um pedaço muito grande. Para ficar bom, precisa tirar um pedaço muito grande e dói. Se é um pedacinho pequenininho, dói, mas é mais rápido, né? E é menor. Mas quando é um pedaço grande, nossa, isso aqui vai estar sobrando demais, e precisa cortar aquilo ali na nossa vida, dói demais. E Deus vai fazendo isso, esculpindo. Por quê? Porque Deus não nos olha, nós, nessa terra só. Ele está nos preparando para ser um cidadão do céu. E muitas coisas têm atrapalhado a gente ser um bom cidadão do céu. Da gente pregar o evangelho como deveríamos pregar, de ter um caráter como deveríamos ter, que é o caráter de Cristo. Às vezes a gente é um pouquinho de Jacó, né? Um pouquinho de Jacó, suplantador, enganador, engana com falsas aparências. A gente tem uma aparência, mas lá no coração tem ódio, tem mágoa, está cheio de pensamentos maus que precisam ser mudados. Então, às vezes, a provação ela vem por nossa culpa mesmo, né? E ele fala isso, né? Que muitas vezes a gente é tentado, na frente ele vai falar sobre a tentação, tentado, engodado pela nossa própria cobiça. Nossa própria cobiça. Então, nós, às vezes, as provações vêm por culpa nossa mesmo. Às vezes não, às vezes é o diabo que se levanta. O diabo muitas vezes se levanta, porque ele vem para nos destruir. Ele provou Jesus no deserto, tentou Jesus ali no deserto. Porque Jesus Cristo era um fraco, era falho? Não, Jesus era perfeito. Mas o diabo, ele tenta. E como nós vamos vencer? Através da palavra. Por isso que nós temos que pedir sabedoria a Deus. Então nós temos que entender que a provação, muitas vezes, ela se faz necessária. Ela é uma realidade em cada um de nós. Muitas pessoas são enganadas, elas vêm para a igreja e as pregações são ditas assim, ó, acabaram os seus problemas. Não, não acabaram os seus problemas. Só que agora nós temos quem nos ajuda no momento dos problemas, que é Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo, que está o tempo todo nos orientando, que coloca as palavras certas na nossa cabeça, o modo certo de agir. A diferença é essa, mas provação, dificuldades, nós vamos continuar passando, e Jesus Cristo não nos enganou, quando Ele disse, no mundo tereis aflições. É importante a gente ter isso na cabeça, nós passamos por provações. Agora, como que eu estou passando por essa provação? Com alegria ou com tristeza? É bom passar pela provação? Não é, gente, não é. Mas eu só passo, é igual escola. O aluno chega no final do ano, ele tem que fazer as provas. Para ele passar para o outro ano, o que ele tem que fazer? Pelo menos atingir a média mínima,
para ele passar para frente. Senão, o que ele vai fazer? Tem que repetir. E tem gente que fica tomando bomba aí, nas provações, e não aprende. Vai tomando bomba todo ano tomando bomba. Deus está querendo ensinar e ele toma bomba todo ano. Porque ele fica murmurando, ele não entende o agir de Deus e bomba todo ano. Passa pelas provações, entende o trabalho de Deus na sua vida, anda mais um degrau, conheça os seus limites, entenda que Deus está querendo fazer, servo. Tem hora que Deus quer mostrar para a gente que a gente não é nada, que a gente sem Ele não é nada, e a gente às vezes acha que é tanta coisa, que a gente pode, que a gente é capaz, que eu tenho força, que eu tenho inteligência. Tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, tudo que nós temos vem de Deus. E quanto mais nós aprendemos isso, mais, aqui o versículo 4 diz o seguinte: a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. O que Deus quer é nos tornar cada dia mais completos, para que as pessoas possam olhar para a gente e falar assim: poxa vida, essa pessoa parece tanto com Jesus. Vocês já viram assim, pessoas? Outro dia eu estava conversando com o pastor Wildo, e ele me falando de um pastor de 92 anos, que ele falou o seguinte: olha, é a pessoa que mais parece com Jesus. Quando eu leio sobre Jesus, a pessoa que mais parece com Jesus é esse pastor. É uma coisa assim, está certo, quantas provações ele passou, e deixou Deus trabalhar na sua vida, e chegou aos 92 anos, que ao ponto das pessoas olhar para ele, e falar: nossa, como ele parece com Jesus. Nós estamos parecidos com Jesus, gente? O que do ano passado para esse ano, nós ficamos mais parecidos com Jesus? É claro que é a obra de Deus, é a obra de Deus na nossa vida. É claro que eu não sou o mesmo, e se fosse eu teria que ter vergonha disso, de 15 anos atrás. Eu cresci, eu amadureci, quantas provações, quantos problemas vieram, quantas vitórias sobre esses problemas, e quantos problemas desses eu não consegui vencer, e entendi que não era, que eu tenho que carregar a minha cruz. É a verdade da vida. E quanto mais eu vou entendendo isso, eu vivo a vida com alegria. Estou passando por essa aprovação, vou passar, Deus vai me dar vitória, e eu vou sair melhor depois dessa aprovação. Que bênção a gente poder entender isso, e ver realmente esse Deus maravilhoso, Jesus, que Tiago entendeu, que Tiago entendia e queria explicar. Ele não estava preocupado mais com as provações, ele não estava, tanto é que ele foi morto. Sabe como ele foi morto? O sinédrio, os escribas e fariseus o apedrejaram, no ano 62 da era cristã, os historiadores dizem, apedrejado. O justo, o irmão de Jesus, coluna da igreja, respeitado pelos judeus e respeitado pelos cristãos, né? Ele conseguiu fazer um trabalho ali que, né, nós lemos aí no capítulo 15 de Atos, que deu harmonia para que o evangelho continuasse prosseguindo de forma clara. E apedrejado pelo sinédrio, a cúpula, a elite dos judeus, os mais cultos, aqueles que estavam ali em proeminência, o apedrejaram. Então nós vemos que passou por provações e venceu essas provações. Eu ainda queria, só para a gente terminar, aqui o versículo 5 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre,
inconstante em todos os seus caminhos. Então ele vem falando que aquele que tem falta de sabedoria, ele tem que pedir a Deus, e pedir com fé, porque se ele não pedir com fé, o que ele fala? Você é um homem de duplo ânimo, ou seja, inconstante. Uma hora está cheio de fé, olha, nós vamos vencer, vou ser curado, o problema vai ser derrotado, e outras horas está lá no chão. Deus não gosta de mim, ninguém gosta de mim, a vida é muito ruim, etc. Não, fé. Nós temos que andar acima dos problemas, acima das tribulações. Jesus Cristo nos convidou a nos assentar com Ele nos lugares celestiais. E quando nós nos assentamos acima disso, fica mais fácil de ver os problemas, fica mais fácil de entender que muitas vezes a gente tem que passar pelo processo do problema. Tem que passar. Infelizmente tem a hora que a gente precisa passar para a gente entender melhor o poder de Deus e quão pequeno nós somos. Então peça a Deus sabedoria. Você tem falta de sabedoria no casamento? Peça a Deus. Tem falta de sabedoria para criar o filho? Peça a Deus. A Bíblia ensina tudo. Nós aqui às vezes queremos fazer do nosso jeito. Tem gente que fala assim, não, mas o psicólogo fala que não pode usar agressão física, vara, não sei o quê. Psicólogo entende mais que Deus? Não entende nada. Psicólogo é uma bênção na vida da gente. Vai entender mais que Deus. Se ele vier falando alguma coisa que vai contra os princípios de Deus, eu fico com Deus. Por isso que Provérbios fala lá, para a gente usar a vara, quando necessário. É lógico, você não vai ficar sendo uma pessoa agressiva, matando o menino, aí é agressão, não é correção. Correção é uma coisa, agressão é outra. Quando você estiver calmo, tranquilo, corrija. A Bíblia ensina isso para a gente. Primeiro conversa, etc. Mas tem hora que não tem jeito, precisa usar a vara. Então use a vara da forma que a Bíblia nos ensina, né? Casamento. Por que nós temos tanto problema no casamento? É porque o marido não cumpre o papel dele, não é o sacerdote do seu lar, não cumpre as suas tarefas, né? Não trata a mulher como vaso mais frágil. E por que a mulher, a mulher às vezes não é sábia, não edifica a sua casa como deveria edificar, não é submissa. Então nós olhamos a palavra de Deus e achamos que o que nós aprendemos lá no mundo é melhor para a gente viver do que a palavra nos ensina. E Tiago está falando aqui de coisas práticas. Eu queria que depois você chegasse em casa e lesse com calma o livro de Tiago. É um livro prático, é um livro que vai ensina coisas tão básicas e práticas para a nossa vida, que vão edificar tanto a sua vida. Diga, nego. Escribas e fariseus. Sim, muitos morreram por apedrejamento. Paulo foi apedrejado 2 vezes, não morreu. Deus o conservou. Mas Estevão foi apedrejado, nós sabemos que Tiago. O outro Tiago, irmão de João, foi decapitado. Todos os apóstolos, a maior parte deles, morreram de alguma coisa muito cruel. A história diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, em Roma. Então a história que diz, não é a Bíblia que diz, mas a história dos escritores antigos descreve muito das mortes, né? Os cristãos de uma forma geral, quantos cristãos foram usados por Nero como tochas para iluminar Roma? Pegava e botava fogo, corpo dele lá, para ficar iluminando as ruas, como nos postes, coisa terrível. Quantos quando eu entrei no Coliseu, eu estava ali dentro, eu fiquei pensando, aquele lugar terrível, que tantos cristãos foram mortos ali, tantos cristãos mortos.
Eu fiquei imaginando quantos ali, comidos por leão, matados a espada, cortados as suas cabeças, e tantas coisas ali. Fiquei imaginando como Jesus Cristo recebia cada um deles, ali na sua presença. Entra no gozo do teu Senhor, vem, entra no gozo do teu Senhor, cada um sendo recebido. Há poucos dias estava rodando, está rodando ainda um vídeo, né, de cristão sendo mortos, assim, igual galinha, corta assim a jugular e joga assim para morrer, sangrando, outros cortam a cabeça, coisa terrível no Egito, matando os cristãos por não negarem a Jesus Cristo. Então, é algo muito que nós temos que orar muito por esses irmãos, porque nós vivemos numa paz aqui no Brasil, não vivemos situações como essas, né? Desse tipo, desse gênero, de forma tão cruel, mas nós temos que orar, e mais do que isso, pedir a Deus que nos dê sabedoria para vivermos uma vida santa, porque quando vem a provação, ou você é cristão de verdade e serve a Deus de verdade, como esses aqui, ou então você vai para o outro lado. Aqui nós estamos tão acostumados que ser cristão ficou chique. As pessoas, vou na igreja, vem uma vez na semana, adoro a Deus, ouve a palavra, isso faz bem para mim, não, isso serve, isso não serve, igual banca de supermercado, chega lá, não, esse aqui, isso, não vou levar feijão, vou levar só arroz, vou levar isso, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto disso. Tem que ser cristão, para ser cristão tem que ouvir e viver a palavra na íntegra, na sua totalidade. É isso que Tiago chama, para a gente viver uma vida de moralidade, de seguir os conceitos bíblicos da palavra de Deus. É isso que Tiago vem e nos exorta o tempo todo. Eu espero que você possa pensar sobre tudo que falamos, e espero que você possa realmente refletir, depois com muita calma, leia o livro de Tiago, vai fazer um bem para a sua alma, e vai te ajudar a viver uma vida mais prática com Deus. Toda a Bíblia, né, ela é muito boa, mas como nós estamos falando, e está fresquinho na mente agora, sobre a vida dele, quem foi ele, fica interessante da gente estar lendo, e entrando dentro do livro, vendo o que eles estavam vivendo ali, naquele momento, e trazendo para nós. É um livro tão prático, ele é tão atual, mas tão atual, que fala dos problemas que nós vivemos hoje, dia a dia. Falei agora de algumas coisas do início, mas tanta coisa linda para a gente estar estudando. Deus possa abençoar a sua vida. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, feche seus olhos, pense aí na sua vida. Vamos orar neste momento, pedir a Deus que nos dê sabedoria para vivermos uma vida cristã verdadeira, uma vida de prática da palavra de Deus, não só ouvintes, entrou aqui, sai ali. Não, eu quero viver. Talvez você esteja passando por uma tribulação. Peça a Deus que te dê sabedoria para vencer, para passar com alegria, para você se tornar alguém melhor depois dessa tribulação. Não adianta passar e ser a mesma pessoa. Coisa boa quando a gente passa por uma tribulação, fala, nossa Deus, agora eu vou ser um crente melhor, eu quero ser alguém melhor, alguém que serve a Deus, porque eu vi que realmente nada vale essa vida. Que coisa boa a gente ter essa coisa. Agora passar pela tribulação e continuar da mesma forma, não tem sentido. Então ouça a palavra de Deus, seja praticante em nome de Jesus. Pai, louvamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, Senhor, por termos o privilégio, Senhor, de termos a tua palavra, de podermos estudar a vida de homens e mulheres que foram tão especiais, que deixaram um legado para a gente, que deixaram coisas, Senhor, que realmente são importantes para o nosso crescimento espiritual. E aqui nós vemos alguém que não cria em Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Alguém com seus conceitos religiosos, e, Senhor, arraigado nesses conceitos religiosos, mas que um dia teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, o Jesus Cristo ressurreto,
e ele teve a sua vida transformada. Sua vida transformada. Teve uma nova vida em Cristo. Foi a coluna da igreja. Senhor, e esses textos que chegaram até nós, Senhor, nós somos gratos a esses homens e mulheres. E, Senhor, especialmente nessa manhã nós, Senhor, somos gratos pela vida de Tiago, que trouxe coisas tão preciosas para a nossa vida, para nós vivermos uma vida prática, abundante na Tua presença. Senhor, que a Tua palavra possa penetrar nos nossos corações e possamos viver uma vida muito especial, Senhor, praticando a Tua palavra, tendo conceitos morais, moldando o nosso caráter no caráter de Cristo, vivendo a verdadeira religião como Ele coloca aqui, Senhor, cuidando da nossa língua, visitando as viúvas e órfãos, ó Pai, fazendo aquilo que é necessário, ó Pai, tratando todas as pessoas iguais, sem acepção de pessoas, todos os ensinamentos tão preciosos que Ele nos deixa, ó Pai, Senhor, ensinando sobre a oração, Senhor, que nós devemos orar, e orar com fé. Portanto, ó Pai, que esses ensinamentos sejam importantes, verdadeiros na nossa vida, e que possamos colocá-los em prática, pois eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém.